Estamos de volta, são 8h31 em Salvador. Eu quero agora trazer para o nosso bate-papo virtual ela, Liz Grassi, jornalista e educadora financeira. Liz, bom dia. Tudo bom? Bom dia, Oswaldo Lira. Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você na nova manhã, mais uma vez batendo um papo interessante aí, né? Sobre educação Lógico. financeira. Eu quero, eu na verdade falei até contigo ontem, eu recebi um card daqueles do Instagram de um amigo que acho que retrata muito o que muitas pessoas vivem no dia a dia. O card dizia que a pessoa ganha R$ 1.000, mas tem mais um limite de R$ 2.000 no cartão de crédito, então tá rico, tem R$ 3.000 para gastar. Isso é uma das maiores roubadas que as pessoas hoje em dia têm, não é? Acreditar que tem um dinheiro para gastar de um limite de um cartão de crédito ou de banco que não é seu. Qual a importância da gente falar de educação financeira para a vida das pessoas, Liz? É verdade, Lira. Quando eu vi sua charge, eu pensei assim, ó, um monte de gente deve pensar isso. Ganho 1.000, tenho 2.000 ali de limite no cartão, então eu posso gastar 3.000 por mês. O problema é quando chega essa fatura e os 3.000 não caem na conta para a pessoa pagar, né? E aí é que começa o problema maior, que se embola em dívidas, em empréstimos, em juros que não tem fim. Porque quando você não tem dinheiro e precisa de dinheiro emprestado, os juros são enormes. Para você ter um dinheiro emprestado para alguém, os juros são menores, mas pelo menos você está ganhando alguma coisa quando você tem sobrando. A educação financeira, como você comenta, o que é, por que é importante você ter educação financeira? E a primeira coisa que me vem à cabeça assim, é para que as pessoas possam se planejar, para que elas possam entender que o dinheiro, se você olhar assim ao seu redor, quase tudo está movido ao dinheiro. Se você está aqui comigo, se eu estou usando um aparelho de celular interessante, se eu conseguir dormir bem, numa cama confortável, se eu tenho uma educação boa, se eu consigo viajar, ter umas férias, enfim, saúde, alimentação, a roupa que você está vestindo, quase tudo está embutido ali com finanças por trás. E a pessoa que ela tem educação financeira, que ela consegue se planejar, a educação financeira, na verdade, funciona como uma forma de você realizar aqueles objetivos, aquelas metas que você tem. Então, o dinheiro, ele é o meio, né? O veículo que você vai utilizar para poder acessar os seus sonhos, digamos assim. É um grande problema, na verdade, que a gente tem na maioria da população brasileira hoje, é que as pessoas não são educadas desde muito cedo, desde a escola, para poder aprender a lidar com o dinheiro. E acaba tendo essa falsa impressão de que eu não tenho, mas o limite está aí para poder me ajudar. Qual a importância de começar os pais e mães a ensinar as crianças a gastar direito, a se planejar, a gastar dentro do próprio orçamento? Qual a importância disso para a vida das pessoas, Li? A gente tem um histórico que a gente muitas vezes nem sabe, mas como a gente é hoje como adulto é reflexo 100% do que você foi como criança. Se seus pais, desde cedo, tratam de assuntos financeiros dentro de casa, antigamente era muito tabu. Pai e mãe não se falava de dinheiro dentro de casa, a mãe, o marido não sabia quanto a mulher ganhava nem gastava e vice-versa. Hoje em dia, felizmente, já é um assunto mais tradicional. Você senta numa mesa, você consegue ouvir os seus pais falando disso. Só que na nossa infância, essa geração nossa aqui, isso não era tradicional. Por isso que temos uma geração, inclusive, de muita gente que gasta muito mais do que o que ganha. Ou que gasta o que ganha, que também não é indicado. Só um parêntese aqui, como é que eu divido normalmente o público? Quem gasta mais do que ganha, que vive embananado, aí vive embolando os pés pelas mãos, não consegue realizar plano nenhum, ou está ali consumindo, achando que tem como pagar e na verdade não tem, e isso aí vira uma bola de neve. Quem ganha é o mesmo que gasta, e esse daí vive intensamente. O mundo, se acabar amanhã, para ele está tranquilo, porque ele já fez tudo que ele quer, porém ele não consegue realizar planos futuros, ele não consegue se organizar para umas metas mais arrojadas, digamos assim, e quem gasta menos do que ganha. Esse sim, a gente consegue falar que pode ter uma organização financeira, começa ali aos pouquinhos, mas tem uma vida mais tranquila, mais satisfatória, e esse consegue realizar as suas metas. Agora, só voltando ao que você questionou, quando a criança ela Esse foi cresce o card que a gente sabendo que ela falou ontem. precisa, isso, tá aí na tela.
A pessoa que ganha 1.000, tem salário de 1.000, tem um limite do cartão de crédito de 2.000, então ele acha que pode gastar 3.000 no mês. E quando chega aquela fatura, ele não vai ter os 3.000 para pagar a fatura. Na verdade, quem ganha 1.000 devia ter um limite, não devia nem ter cartão de crédito, para falar a verdade. Porque o cartão, ele pode ser um grande aliado, mas na maioria dos casos, eu não vou dizer aqui um número, ele é um grande vilão, viu, Lira? Porque o cartão você não vê o dinheiro saindo do seu bolso, o dinheiro saindo da sua carteira ali, da sua conta. Isso é uma enganação muito grande, você se deixa levar, acha que pode, não, vou dar um jeito, daqui para lá eu resolvo, e muitas vezes não resolve. Então, o cartão, para É quem um não é dinheiro que não organizado é seu, né? financeiramente, exatamente, você tá ali já, quando você passa o cartão, você já está pegando um empréstimo. E se você não pagar esse empréstimo no volume total, na data que deve ser paga, ele vai custar muito, muito mais caro. Mas Liz, ainda vamos sobre a falar, educação financeira. Vá, pode falar, me vamos falar desculpa. sobre esse recorte das pessoas que estão no vermelho e que já começaram 2022 devendo. Muitas pessoas têm nessa época do ano pagamento de IPVA, de despesas de escola, as próprias despesas que aconteceram no final do ano, a festa, o evento, a viagem. O que fazer para a pessoa que está no vermelho, que gasta mais do que ganha, começar minimamente organizando o ano, planejando o ano, para que não passe o 2022 inteiro com a corda no pescoço? Perfeito. Janeiro é sempre um mês, como você acabou de mencionar, que a gente tem muito, muito gasto que não é corriqueiro, não é gasto do ano inteiro. PVA, IPTU, escola, material escolar. Dezembro foi um mês que você fez mais compras, abusou um pouco mais dos gastos, e janeiro a bomba vem aí. Quando a pessoa ela se organizou previamente, ou seja, recebeu o 13º em dezembro, usou ali um pouco e deixou uma quantia guardada para quitar essas dívidas de janeiro, que é o ideal, ótimo, show de bola, passou no teste. Mas quase, são poucos os que fazem isso. Então, assim, para começar, o que é que eu sempre oriento? Quem tá no zero, nunca se planejou, mas quer que esse ano começar o ano com o pé direito, vamos fazer um planejamento financeiro. Quando eu falo de um planejamento financeiro, não é nada mirabolante, não, tá? É um plano básico para você saber o que você gasta e o que você ganha. Quais são as suas despesas básicas no mês? Quanto você precisa ter ali para sobreviver, para pagar aquelas contas mínimas? É X e quanto você ganha é Y. Essas contas que não estão no nosso dia a dia, se você puder poupar, se privar de alguns momentos, de alguns gastos a mais nesse mês de janeiro, para arcar com essas contas, ótimo. Ah, Liz, mas mesmo assim eu não vou conseguir pagar tudo. O que é que eu dou prioridade? Aqueles que vão te gerar menos juros. Se você pagar IPTU, às vezes alguns estados, alguns municípios dão desconto se você pagar antecipado. Pô, vale a pena, um desconto de 10, 20%, não é toda hora que você consegue. Então, vale a pena você se sacrificar um pouco, ficar um fim de semana em casa, deixar de sair para quitar aquela dívida. O IPVA, vale a pena pagar antes? Consigo? Não, não consigo. Se eu parcelar, o que é que vai me gerar menos juros? Esse aqui parcelado, eu vou ter uns juros de 3%, 5%. Tá, então vamos pelo que vai te gerar menos ônus e pagar aquele que vai te dar mais bônus. Então, porque normalmente a pessoa tem que escolher e nem sempre vai ter dinheiro para quitar tudo aquilo. Agora a gente tem muitas pessoas no vermelho, como você colocou, que ganham e que gastam o mesmo recurso. Mas não é só pagar as contas no final do mês, é importante também pensar no futuro, pensar em planejar e pensar em investir minimamente um dinheiro que lhe dê a possibilidade de fazer uma viagem, de comprar algum bem e não viver na loucura da bola de neve de trabalhar para pagar contas, né, Liz? Exatamente. A reserva financeira, ela é assim primordial. Eu digo que é a primeira coisa que qualquer pessoa que comece a trabalhar, comece a gerar renda, a reserva financeira é um dos primeiros passos. Por quê? Ela vai te poupar de outros desgastes, de outros estresses. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então, a reserva financeira, ela te deixa preparado para qualquer, ou pelo menos para alguns imprevistos. Porque você está trabalhando hoje, você tem uma renda mensal, você tem suas contas a pagar, mas se amanhã você não tiver esse trabalho, o que é que vai acontecer? Você vai deixar de comer, você vai deixar de morar, vai deixar de pagar a escola do filho? Então, a reserva financeira ela é fundamental para diversas coisas e a gente, normalmente, os educadores financeiros, nós recomendamos que essa reserva seja de, no mínimo,
3 meses das suas despesas básicas. Então, se hoje, para sobreviver com esse padrão de vida, você gasta R$ 5.000, a sua reserva o ideal é que fosse de pelo menos R$ 15.000, para você ter ali um descanso, né? Um tempo que você pudesse respirar até você se reorganizar, no caso de desemprego, ou sei lá, de um acidente, ficou improdutivo, uma pessoa que é autônoma. Quem é autônomo deveria ter essa reserva maior ainda, de 6 meses, porque não tem aquela garantia, né? Não tem, primeiro, normalmente o autônomo ele não tem um fixo, cada mês ele recebe um valor diferente. Aí se a gente for entrar em profissional autônomo já é um outro assunto, uma pauta que ainda rende bastante. Mas a reserva financeira, ela vai... você falou agora há pouco do aumento da gasolina. Quem não está preparado? Eu gasto todo mês de gasolina R$ 300. Aí a gasolina sobe. Se a pessoa não tiver uma reserva para suprir aquela diferença, vai se apertar de alguma forma, vai ter que tirar de outro lugar. E a gente sabe que tem pessoas que não sabem sequer quanto custam e são simplesmente gastadeiras. Eu sei que tem muita gente que está nos acompanhando aqui no Nova Manhã que não sabe quanto entra e quanto entra e quanto sai e vive numa constante bola de neve. E isso independente de quanto ganha. Pode ganhar 1.000, pode ganhar 10.000 ou pode ganhar 20.000. Se você não tiver controle financeiro, se você não tiver educação financeira, você não vai conseguir minimamente se estruturar, se planejar para colocar os seus projetos, os seus sonhos na prática. E isso é um elemento importante que a gente tem que bater nesse começo de ano para que 2022 seja diferente, né, Liz? Exatamente. Eu sempre falo, Oswaldo, que o problema não é quanto você ganha, é quanto você gasta. E o brasileiro, ele tem muito hábito de tive um aumento no meu salário, passa a gastar mais, ao invés de aproveitar aquele aumento para se organizar financeiramente. Quando entra o ano, muita gente fala, não, a partir de agora eu vou dar um pé na minha vida, vou me organizar financeiramente, estou devendo. E aí eu comecei a falar, acabei não concluindo o planejamento financeiro, né? Você bota ali quanto você gasta, quanto você ganha e quanto você poderia, teoricamente, gastar. Se você está no vermelho, você tem que fazer uma análise daquele planejamento, análise dos seus custos mensais. Porque não basta botar ali numa planilha, no papel, olhar e dizer, meus custos são maiores do que o que eu ganho. O que é que eu posso fazer? Nada, então eu vou continuar embananada como eu estou. Fazer uma análise daquilo significa você ver de onde você poderia cortar os gastos. Mas Liz, eu não tenho como diminuir minha conta de luz, eu não tenho como cortar o preço da escola do meu filho. Enfim, você tem que fazer uma análise e entender como que você pode reduzir aqueles seus gastos para que sobre alguma coisa e você comece a quitar aquela dívida que você tem do passado. Se você não tem dívida, melhor ainda, você pode fazer a mesma coisa e o que sobrar é o que você vai começar a fazer a sua reserva de emergência. O detalhe é que as pessoas não gostam ou têm até medo ou receio, não querem ver quanto estão gastando, nem quanto estão fazendo, nem querem fazer essa comparação de quanto ganham para quanto gastam. Por isso que esse planejamento dá tanto medo, ele não é difícil de fazer. Não é um planejamento financeiro mesmo, mirabolante de vida, não seria qualquer pessoa que poderia fazer, realmente requer a presença de um profissional. Mas esse planejamento básico, só para você ver os seus custos e fazer essa leitura, ele é muito simples e qualquer pessoa pode fazer. E a partir daí você estabelecer as metas, né? Eu ganho isso, gasto isso, eu vou tentar fazer. Eu tenho uma dívida de R$ 1.000 e eu vou tentar quitá-la aí, sei lá, em 10 meses. Estou falando para uma coisa pequena. Então você tem que fazer sobrar no mínimo aí R$ 100 por mês. Se não é só a dívida de 1.000, vai virar 2.000, enfim. E para isso, ter o papelzinho ali escrito, aquela meta, e você seguir aquilo é muito importante. E é tão importante a gente falar do planejamento financeiro, buscar essa independência financeira e pensar na velhice, pensar na aposentadoria, pensar quando a mão de obra, a força de trabalho não vai estar com o mesmo vigor e a mesma vitalidade de hoje. Então, é importante não só trabalhar para viver pagando conta, mas também para minimamente se planejar e pensar numa aposentadoria, numa velhice mais confortável, né, Liz? Exatamente. Quando eu falei da reserva de emergência, esse é o primeiro dinheiro que a gente precisa guardar, que é não só para imprevistos, como eu falei de coisas ruins, mas também para oportunidades. Às vezes você faz uma reserva de emergência e enxerga algo que pode ser oportuno. Uma pessoa que, sei lá, tem espírito empreendedor, enxerga uma oportunidade de comprar um determinado imóvel, mas não tem o dinheiro. Se tivesse a reserva, compraria, faria uma venda novamente, um veículo, enfim.
a reserva ela serve tanto para imprevistos quanto para oportunidades. Fez a sua reserva de emergência, o próximo dinheiro que você vai começar a poupar é o dinheiro para os seus planos futuros, que pode ser um plano futuro de curto prazo, para 1 ano, 2 anos, uma viagem, um intercâmbio do filho, enfim, trocar de carro, uma casa nova, como o plano, como o futuro longo, que a gente chama que seria assim a aposentadoria. Hoje muita gente acha que eu trabalho, eu sou CLT, eu já contribuo com o INSS, mas o teto da aposentadoria do governo hoje é cerca de R$ 6.000. R$ 6.000 vai manter o seu padrão de vida quando você tiver numa fase da vida em que você vai mais precisar de cuidados, de remédios, de pessoas lhe auxiliando, você vai conseguir manter uma qualidade com R$ 6.000? Eu acredito que, dependendo do padrão de vida da pessoa, seja realmente muito difícil. Por isso, o ideal é que você se planeje para uma renda complementar. Que aí sim pode ser através de uma previdência privada, através de uma carteira de investimentos que lhe gere ali uma renda passiva. Só que isso ninguém faz da noite para o dia, né, Oswaldo? As pessoas acham que Qual com a 50 hora, anos eu começo a pagar minha qual a aposentadoria. hora ideal, Liz, de começar a pensar numa previdência privada? Existe o momento ideal ou a hora é agora, independente da fase da vida que você está? Independente da fase da vida, a hora é a hora. Se você puder começar a pagar a aposentadoria do seu filho quando ele tiver 10 anos de idade, é melhor ainda. Por quê? Porque quanto mais cedo você começa, menos vai ser aquela dor mensal para você pagar. Se hoje, com 30 anos, a pessoa começa a pagar uma mensalidade de R$ 200, R$ 300, não vai doer tanto. Se ela começar a pagar aos 40, essa mensalidade vai ter que ser de 1.000, para que ao final do prazo, né, quando ela resolver usufruir daquele dinheiro, ela tenha uma renda mensal interessante. Então, a hora foi ontem. Quem perdeu ontem começa hoje. Porque quanto mais cedo, melhor, vai doer menos no mensal e o seu resultado lá na frente vai ser muito melhor, porque a mágica do investimento é justamente os juros compostos, são juros sobre juros. Quanto mais você está botando, quanto mais dinheiro você está acumulando, mais juros está rendendo, e o que vem gerar depois, né? A renda que aquele montante vai gerar é sobre o total que já gerou. Então, é juros sobre juros, o que faz com que quanto antes você comece, quanto mais tempo, você pode investir pouco, mas se o seu prazo for longo, você vai ter um resultado semelhante a quem investe muito por um curto prazo. Para quem está chegando agora na programação da Nova Brasil FM, estou conversando hoje com Liz Grace, que é educadora financeira, para saber de você que está nos ouvindo, como é que está a sua vida financeira, como é que está o seu planejamento de carreira e como é que está a sua expectativa aí para a aposentadoria. Não dá para esperar a velhice chegar para começar a se aposentar, ou começar a pensar numa aposentadoria e manter aí o padrão de vida que você tem hoje. Então é importantíssimo a gente falar, inclusive, também sobre investimento, Luiz. Existem várias formas de investimento, do mais conservador, do mais ambicioso, daquele que gosta de se arriscar mais. Passar dessa fase aí de organização, de estruturação das finanças, das despesas diárias. Estou ganhando mais do que eu gasto, agora está na hora de começar a poupar. Qual seria assim, a sua dica de ponto de partida inicial para quem está começando e querendo entrar agora no mundo do investimento? Perfeito, Lira. Você fez um trajeto aí sensacional. Primeiro você quita suas dívidas, depois você começa a poupar, faz a sua reserva de emergência e aí sim o investidor já está pronto para entrar no mercado e fazer o seu dinheiro render. Por que é importante investir, em primeiro lugar? As pessoas acreditam que só poupar, só estou guardando meu dinheiro ali na conta, ou até na poupança, não é interessante, você está perdendo dinheiro, porque a poupança, e muito menos na conta corrente ou debaixo do colchão, o seu dinheiro ele não acompanha a inflação. O que você, há 1 ano atrás, comprava com R$ 1.000, hoje você precisa de 1.100, porque a inflação acumulada aí dos últimos 12 meses está em mais de 10% ao ano. Então, deixar dinheiro parado significa perder dinheiro. É por isso que é interessante você investir. E muita gente associa investimento a risco. E não, existem investimentos conservadores. O investidor brasileiro, ele tem uma coisa que nem todos sabem, que é o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Esse FGC, ele permite com que ele possibilita que o investidor esteja protegido em até R$ 1 milhão. Então, se você é investidor que tem até esse patrimônio, você pode botar esse patrimônio investido de forma 100% segura, porque se aquela instituição para a qual você está emprestando dinheiro, está investindo, quebrar, o FGC ele cobre integralmente.
E a gente está num momento muito oportuno para esse novo investidor. Por quê? A Selic subiu muito. Há um ano atrás a Selic era 2%, hoje ela está em 9,25%. Isso significa que os juros do Brasil subiram, portanto, os investimentos estão pagando mais. Você consegue hoje investir em renda fixa, com proteção do FGC, sem oscilação, ganhando 12%, 13% ao ano, que são as taxas que a gente tem hoje no mercado, para vencimento em um ano, sem risco, dentro dessa proteção. Então, está no momento oportuno, o investidor conservador, ele consegue aplicar o seu dinheiro com um risco baixo, né? Na verdade, digamos sem risco, porque tem a proteção, e tem um retorno sensacional comparado à renda variável há um tempo atrás. A gente tem várias formas de investimento hoje, a gente tem criptomoedas, a gente tem uma série de possibilidades das pessoas investirem seu dinheiro com mais risco, com menos risco, tem essa volatilidade da bolsa de valores. O que fazer, aonde buscar informação para escolher o investimento melhor a ser feito para o meu perfil, para o meu padrão de consumo e de despesa mensal? Perfeito. O que muita gente tem medo é de investir no produto errado. Porque investimentos, se você abrir aí a internet, vão ter trocentos milhões de opções para você investir. Primeiro, é importante estudar, mas tem gente, não, Liz, eu não quero estudar, eu não gosto de estudar, não entendo nada, preciso de alguém que me oriente. Então, existem profissionais no mercado que são especialistas nisso. Se você hoje abre uma conta numa corretora para começar a investir, a depender da corretora, você vai ter um assessor de investimento. Então, esse assessor vai justamente te mostrar, primeiro, entender o seu perfil. Isso é importante o próprio investidor entender até antes do assessor. Porque, às vezes, a pessoa não tem muita noção do risco, fala, não, eu quero entrar em bolsa. Todo mundo diz que é bom investir em bolsa, que ganha muito dinheiro, mas também perde muito dinheiro. Então, primeiro, prazo é importantíssimo, porque para você botar o seu dinheiro em algo de risco, você tem que ter um prazo maior. Uma coisa é você investir numa renda fixa e saber que o vencimento é um ano, e daqui a um ano você vai ter ali aquele dinheiro combinado, faça chuva, faça sol. O investimento de renda variável, você pode ter um retorno sensacional dentro de um mês, como você pode ter um prejuízo maravilhoso no decorrer de um ano. A questão da renda variável é um passo que eu digo, primeiro entra no conservador, começa com a renda fixa e depois, quando você já tiver uma gordurinha ali que você possa arriscar, aí sim você entra na renda variável. É importante estudar, mesmo que não goste, é importante ter uma noção básica. Hoje em dia existe muito curso de educação financeira, muitos livros que falam sobre isso. As corretoras, em geral, elas fornecem muito conteúdo. Eu sou assessora de investimento, tá, Oswaldo? E eu trabalho na instituição e a gente tem muito conteúdo de educação financeira. Então, o investidor que chega para investir com a gente, para botar o dinheiro sob a nossa confiança, vai ter todo um suporte, tanto do assessor como da empresa em geral, porque o conteúdo está aí. Mas quem não quer consumir, quem não gosta, tem que ter alguém de confiança para poder colher aquelas informações ou então seguir as orientações acreditando que vai dar tudo certo. A gente ouve falar muito aí nas criptomoedas, nos bitcoins e nessa nova forma de dinheiro circulando de forma digital. Diante até da quantidade tão grande que a gente tem de moedas digitais, é importante ter um assessoramento e saber aonde investir, em qual local investir, para que você tenha aí um rendimento maior e mais seguro do seu dinheiro, né, Liz? Exatamente. As criptomoedas chegaram, eu acredito assim que elas chegaram para ficar. Uma área muito promissora. Eu não recomendo investir em criptomoeda para curto prazo, porque da mesma forma que lançam uma criptomoeda, se você pega aí um Bitcoin, por exemplo, que já é uma das mais tradicionais, é uma das mais confiantes, você pode ter um retorno bom no curto prazo, mas no longo prazo é muito maior. É uma proteção. Eu acredito que hoje a criptomoeda seja considerada um produto de proteção financeira, porque no longo prazo a probabilidade de dar certo é muito grande. No curto, a gente já não pode garantir. Os profissionais do mercado, eles vão te orientar, eles vão fazer análises fundamentalistas, ou seja, por que aquela moeda existe, o que é que está ali por trás dela, vale a pena ou não, então você pode acreditar no fundamento daquela empresa, daquela moeda, e também análise gráfica, que a análise gráfica vai dar ali uma perspectiva, a moeda caminhou assim, no cenário tal, como é que ela deve caminhar daqui para frente,
mas nada é garantido. Então, investir em criptomoeda é um pouco mais arrojado do que investir na bolsa de valores, inclusive, porque a volatilidade da cripto é muito maior do que das ações. Então, já seria aí um terceiro passo, né? Renda fixa, renda variável, criptomoedas. Tem que ser aos pouquinhos, Lira, porque às vezes a pessoa acumula ali um patrimônio, passei minha vida juntando esse dinheiro e de repente bota tudo em algo de risco. Pode sim dar muito certo, mas também pode sim dar muito errado. E isso de ter medo de investir, ontem eu estava conversando com uma pessoa que é muito conservadora. Ela falou assim, Liz, eu deixo meu dinheiro na conta corrente, não deixo nem na poupança, porque em qualquer desespero eu puxo correndo ali enfim, tenho medo, mas está quebrando esse tabu, está estudando. Eu tenho um canal no YouTube, hoje, inclusive, dia de quarta é o dia que entra o meu vídeo, eu vou falar sobre isso, como entrar em 2022 Lógico, com as contas em dias para sair do vermelho. Depois, quem quiser dar uma olhadinha lá, vou aproveitar aqui para fazer o meu merchan. É Saquei lógico. Eu quero Investimentos. aproveitar para finalizar o nosso papo agradecendo a sua disponibilidade. Acho que é sempre muito importante a informação financeira. Se quiser acompanhar mais informação de como cuidar das finanças, como sair do vermelho, como investir e aonde, qual é a melhor forma de fazer, aonde pode te localizar, passa suas redes sociais, fala do seu canal, dá essa dica aqui para quem está nos acompanhando no Nova Manhã. Massa, obrigada, Lira. Eu tenho um canal no YouTube que é o Saquei Investimentos. Tenho também uma página no Instagram, que é o saquei.investimentos. Lá eu trato de todos esses assuntos de educação financeira, explico, falo como se faz um planejamento. Nesse vídeo que vai entrar hoje à noite, eu mostro como 2022 entrar com o pé direito. Organize as contas, saia do vermelho. Então, vale a pena, sim. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que ajuda bastante. Eu fico feliz de ver que as pessoas que acompanham o meu canal desde o começo, tem um ano e pouquinho, é um canal novo, mas elas estão tendo resultados, estão conseguindo se organizar. Eu fico muito satisfeita quando alguém volta ali 6 meses depois, Liz, consegui resolver tudo, sair do vermelho, agora eu já vou começar a investir, estou abrindo uma conta. Isso me deixa muito satisfeita, porque a missão do educador financeiro ela não é fácil, mas a gente tenta aí e aos pouquinhos a gente vai conseguindo. É passos de tartaruga. É muita informação, literalmente. Liz, obrigado pela sua disponibilidade, É, obrigado pelas informações. Espero que nosso papo seja útil para muitas pessoas que estão nos acompanhando e para que você faça um 2022 diferente do que aconteceu até agora. com certeza. Obrigado, Oswaldo. Um abraço aí a todo mundo. Obrigada pela presença e pela participação.